Estávamos falando agora há pouco sobre tensões políticas aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre tensões internacionais. A Coreia do Norte intensifica disparos e aumenta a crise em relação à Coreia do Sul. E para falar mais sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã, professor. Bom dia. Bom dia, um prazer estar com vocês hoje. Professor, a gente está falando de uma relação entre duas nações que comumente já é uma relação tensa. Só que de sexta-feira para cá, dos últimos dias para cá, houve uma deterioração dessa relação, como esses disparos, como esses projéteis e artilharias lançadas da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e com uma certa reação, exercícios militares realizados pela Coreia do Sul na fronteira e também até evacuação de ilhas próximas à fronteira. Por que essa deterioração justamente agora? Eu acredito que quando você tinha o presidente Trump, se avançou muito na agenda com relação à Coreia do Norte, mas quis se impor nela a questão da desnuclearização. E, obviamente, considerando a situação do país e o fato de que, por terem armas nucleares, isto é o que dá a garantia do regime atual da sua permanência no governo. Então, nós vemos que países que começaram um processo de nuclearização, eles passaram por aí uma situação complicada, porque houve troca de regime, houve uma série de outras coisas que foram feitas. Então, a questão nuclear, no caso da Coreia do Norte, também tem muito a ver com esta questão aí da preservação do regime atual de governo que eles possuem. Em segundo lugar, até num pronunciamento recente, o atual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele afirmou que qualquer pretensão de reunificação, algo que vem desde o fim da Guerra da Coreia e que se falava muito, ele anunciou recentemente que esta ideia da reunificação das Coreias está sendo abandonada justamente pelo fato de que entende que a relação que estava caminhando bem durante o governo Trump, de alguma forma foi abandonada. E para tentar dissuadir a Coreia do Sul, que poderia ter uma atuação militar contra a Coreia do Norte, ele faz esses testes justamente na tentativa de afastar tanto os sul-coreanos como os norte-americanos da ideia de tomar qualquer medida que venha afetar o regime político daquele país. Professor, alguma possibilidade de ele sair do campo da ameaça permanente, da bravata, muitas vezes, para concretização de um atentado, de um ataque contra a Coreia do Sul, por exemplo? Acho difícil, não é? Acho difícil, justamente porque a Coreia do Sul é a grande aliada dos Estados Unidos na região, junto com o Japão, e obviamente que se ele fizesse qualquer ação, ele contaria aí necessariamente com as punições e as sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas veja, um balanço importante ali naquela região, Rafael, é justamente o fato de que a China também, que é o país que tem uma relação muito próxima com a Coreia do Norte, não quer ver a utilização de armas nucleares na região asiática, justamente pelos problemas que isso geraria, não somente para a própria Coreia do Norte, o fato de você ter ali uma guerra nuclear, mas o fato de que isto impediria o processo de desenvolvimento econômico da própria região e a necessidade que os chineses têm nesse processo todo de ver ali o enriquecimento dos países que são mais próximos, justamente por causa da necessidade do crescimento econômico que o país precisa. Então, o grande garantidor do fato de que a Coreia do Norte não vai engajar-se primariamente ou num primeiro momento na questão nuclear, isto é uma das garantias que a gente tem em razão desta proximidade com Beijing. Mas a realidade é de que ele tenta impedir que haja tentativas externas para retirar a família Kim do poder. Agora, professor, a gente está falando de uma relação complicada, tensa, ameaças vindas dos dois lados, mais fortemente do lado da Coreia do Norte. Nos últimos dias, Kim Jong-un tem reforçado as críticas em relação aos Estados Unidos, disse inclusive que não só quer aniquilar a Coreia do Sul, como também os Estados Unidos. Como, por enquanto, os Estados Unidos estão
portando diante dessa situação e qual seria uma reação possível dos americanos caso houvesse o agravamento desses conflitos entre as Coreias? Uma das razões para se falar tanto da Coreia do Norte por esses dias também é o fato de que a Coreia do Norte é o grande fornecedor de drones e de alguns equipamentos militares para a Rússia, no caso da guerra da Ucrânia. E é por essa razão que a gente tem visto nesse processo todo um constante, um aumento de se falar mais a respeito da Coreia do Norte, em fato desta proximidade com a Rússia. A Rússia, em razão das sanções, perdeu aí uma quantidade enorme de fornecedores de equipamentos militares e aí passou a confiar na Coreia como um fornecedor confiável e favorável neste processo todo. Então, o que nós notamos é que o cenário político, de alguma forma, para a preservação do sistema, faz com que Kim Jong-un adote essas medidas justamente para evitar que haja aí alguma outra tentativa de, primeiro, uma forçada de que a família saia do governo ou de que, de alguma forma, venha aí. E a palavra fundamental é tentar conter qualquer elemento externo neste processo. Os norte-americanos poderiam atuar no caso da Coreia do Norte se a Coreia do Sul fosse atacada. Mas o que nós temos visto também, e aqui é importante enfatizar, é que pela atuação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia e pelo fato de que uma grande parte dos equipamentos que estariam destinados à Ucrânia têm sido destinados ao Estado de Israel, no caso da guerra que a gente observa em Gaza, nós notamos que mesmo aqueles que são dos Estados Unidos podem não ter a segurança completa de que os Estados Unidos estarão efetivamente ao lado deles. Professor, eu queria aproveitar a sua visita aqui ao nosso estúdio para falar um pouquinho de Oriente Médio também. Mais cedo a gente noticiou aqui a pressão crescente de parte importante da comunidade internacional, especialmente ou inclusive de aliados de primeira hora de Israel pela redução da morte de civis. Israel anunciando uma outra etapa de operações no norte da faixa de Gaza, aquelas operações maiores, mais contundentes e, consequentemente, mais violentas, geralmente, deixam de acontecer por entender que a estrutura do Hamas ali já está totalmente deteriorada, destruída, ou seja, que o objetivo inicial ali já foi alcançado. Semana passada houve aquela operação realizada no Líbano, a morte de um líder importante do Hamas, sem autoria ainda reivindicada, né? Israel nega que tenha feito essa operação, embora tanto o Líbano quanto o Hamas suspeitem de uma operação israelense. O que é que o senhor vislumbra no curto prazo para o que está acontecendo nessa região do mundo? Nós temos 3 fatores importantes a levar em consideração. Primeiro, que a quantidade de civis mortos, que, se eu não me engano, é 3 vezes mais do que aquilo que a gente observou na guerra da Ucrânia, que dura 2 anos. Então, você vê que numa questão de poucos meses, a quantidade de civis mortos na faixa de Gaza é quase 3 vezes mais, se já não tiver atingido esse número. O que revela em todo este processo, e é por essa razão que se observa uma deterioração no apoio internacional a Israel, apesar da atrocidade dos atos que foram cometidos no 7 de outubro, o que a gente nota é que a comunidade internacional mais ou menos passou a ser crítica com aquilo que acontecia, aquilo que era implementado por Israel, porque justamente parecia que a resposta era desproporcional, e de fato parecia, não, é desproporcional, e se entende ali também como uma questão de punição coletiva de um povo em razão do Hamas. A segunda coisa importante é que Netanyahu, que acreditava que poderia manter-se com maior estabilidade política, vê, como nós temos observado já aí em vários protestos que acontecem em Tel Aviv, em outros lugares de Israel,
pedindo justamente a cabeça dele, porque entendem que a maneira como ele tem seguido a estratégia de guerra não tem, de fato, liberado todos os reféns que foram feitos e, de fato, tem criado aí vários problemas também para Israel diante do mundo. Você vê a África do Sul chamando o seu embaixador de volta, nós temos a Bolívia, nós temos todos aqueles países que, de alguma forma, entendem que foram ocupados e que não veem aí em Israel um parceiro justamente pela atuação que tem tido na Palestina. Em terceiro lugar, e aqui é um aspecto muito fundamental, é de que, de fato, a ação de Israel transforma a Palestina numa fábrica ainda mais crescente, com mais fermento de novos terroristas. Porque, estatisticamente, nós vemos que em ações desse tipo, para cada um civil que você mata, você cria 10 inimigos com relação àquilo que acontece, particularmente pelo país, pelo ocupante. Então, o que nós vemos ali é que falar que o Hamas foi extinto em razão da ação é equivocado, porque pode ser que o nome Hamas não venha a ser utilizado com tamanha frequência, mas você sempre vai ter ali uma fábrica enorme e constante de novos terroristas em razão do fato de que, se você pensar na destruição que acontece em Gaza, é extremamente complicado para a população entender que não é culpa de ninguém. E, principalmente, neste momento, a população palestina tem 2 inimigos na cabeça. Em primeiro lugar, Israel, por motivos óbvios, e, em segundo lugar, os Estados Unidos da América, porque é o país que, efetivamente, tem fornecido uma grande parte desse equipamento, e esses equipamentos, talvez por falha na sua precisão, são responsáveis pela morte de milhares de indivíduos. Nós conversamos com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, professor Marcos Vinícius de Freitas. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Manhã, professor. Bom dia. Bom dia, um prazer estar com vocês hoje. Obrigado, professor.